O show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Às 11h29 no Rádio Serviço Saúde Especial de hoje, mais uma vez, a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERG, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. Hoje ele vai atender o pedido da nossa ouvinte Maricelma Rodrigues, que mora na Gamboa. Ela nos contou que tem 20 anos de idade e sofre de muita dor de cabeça. Recentemente, após uma avaliação médica, ela foi diagnosticada com enxaqueca. Por isso, pediu informações sobre este problema. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Helena, agradecendo a Maricelma, mas pedindo a ela um minutinho, porque primeiro os aniversariantes, né? O Alex lá da Laje, lá de Nova Iguaçu, a filhinha dele, Alexia, original, viu, Alex? 8 aninhos, parabéns para você, meu amor, muita saúde, muito sucesso, tantíssimo augure. A Verônica da Mato, feliz aniversário em italiano, está nos ouvindo em Roma, 28 aninhos também, parabéns. Muita saúde, muito sucesso. Ao Luiz e a Marlene Nunes, que estão nos acompanhando, ouvidos atentos. Mas eu disse que eu queria um minutinho, por quê? Porque na semana passada, uma seguidora nossa mandou para mim na rede social, a Francelise Torres: Doutor Silvio, só não falou da anemia falciforme. Realmente, falar de anemia no tempo que a gente tem da rádio, que é precioso, daria para fazer uns 5 programas, porque algumas anemias não foram ditas, como a falciforme, que caracteristicamente afeta por uma razão genética afrodescendente. As hemácias têm um aspecto de foice, daí falciforme, e elas se destroem com facilidade. A destruição das hemácias diminui a hemoglobina e a hemácia da anemia. Entendi. E é uma anemia que evolui com crises de dor. Tem uma anemia que eu tenho minhas filhas com ela, eu não citei, anemia falciforme, a anemia do Mediterrâneo. Os originários lá da terra da Verônica, da Itália, da Grécia, tem esse tipo de anemia que também é hereditária, é uma forma mais branda que a falciforme. E a esferocitose hereditária, que das 3 é a mais rara e a pior. Também é uma anemia genética. A gente falaria uma semana, mas eu tenho que atender aqui a Maricelma, 20 aninhos com enxaqueca. Ela quer saber o que é. É comum, doutor Silvio, tão jovem assim, já com enxaqueca? Então, para a Maricelma ficar tranquila, 5 milhões de brasileiros todo dia se queixam de dor de cabeça. É uma coisa muito comum. É a principal causa de ida ao médico, é dor de cabeça, né? A de afastamento do trabalho é dor nas costas, aqui no Brasil. Mas de ida ao médico por algum problema de saúde é dor de cabeça. E existem mais de 200 causas de dor de cabeça. Então vamos tentar, já que o Serviço de Saúde é para passar informações e orientar. Eu tenho na cefaleia, que é o nome técnico da dor de cabeça, 2 grandes tipos: as chamadas primárias, como a da Maricelma, e as secundárias. Começar pelas secundárias, são aquelas que a dor de cabeça surge como consequência de uma outra doença. Falar de algo que ninguém ouviu falar, Covid, por exemplo, ela dá dor de cabeça. Sim. Né? Qualquer gripe, aliás, qualquer resfriado pode dar dor de cabeça. Uma dor de ouvido devido a uma inflamação, sobre a qual breve o meu querido Hélio vai vir aqui explicar para a família Tupi, pode dar dor de cabeça. Uma dor de dente, estou com aquele canal inflamado, dá dor de cabeça. Então eu tenho dor de cabeça que o processo primário, original, não é o sistema nervoso, mas a cabeça dói como consequência. Agora eu tenho as cefaleias primárias. Basicamente são 3. Quais? A enxaqueca da Maricelma, a chamada cefaleia em salvas, e eu tenho também a cefaleia tensional, que das 3 é a mais comum. Começar pela Maricelma, né? Nosso ouvinte que nos brindou com essa pergunta tão importante. Você quer saber como é que o médico suspeita de uma cefaleia? Eu ia até perguntar aqui. Então vamos lá. A enxaqueca, ela tem basicamente 2 grandes tipos: com aura e sem aura. E lá vem o doutor Silvio com o nome, né? O que é aura? Auras são sintomas que antecedem a dor de cabeça propriamente dita. Dor de cabeça essa, aliás, que ela é de um lado da cabeça e ela pulsa, porque é um distúrbio vasomotor. Cada vez que o coração bate, a cabeça bate junto. É uma sensação muito desagradável. Os sintomas de aura, eles são sintomas tipo enjoo, vômito, às vezes um pouco de tontura. Na maior parte das vezes, a crise de enxaqueca vem sem essa aura, mas em alguns casos vem
A paciente, já que é uma condição muito mais comum nas mulheres do que nos homens, elas dizem, e lá vem ela novamente, ela é enxaqueca, tá? Porque isso pode ser incapacitante muitas vezes para as próprias atividades do dia a dia. Seja ir ao trabalho, seja ir à escola, seja até aos afazeres domésticos. Até porque é uma dor de cabeça que caracteristicamente, Heleno, ela piora com ruídos e luz, a luminosidade. Entendi. Tem a chamada fotofobia e a fonofobia. O barulho piora a dor de cabeça, a luminosidade também. Razão pela qual, quando a crise começa, as pessoas já sabendo disso, procuram ambientes escuros e silenciosos. Aquela velha história, bota aquela banda, né, molhada com água gelada, fria na testa, porque melhora. Um tampão nos ouvidos para não ouvir barulho e nos olhos, para ficar tudo escuro. E lá fica inerte. Aí normalmente passa. É uma dor de cabeça que pode durar de 6 a no máximo 72 horas. Mas se durar 72 horas, são 3 dias terríveis, porque é uma dor de cabeça muito desagradável, razão pela qual o médico, diante desses sintomas, fazendo o diagnóstico, como foi feito na nossa querida Maricelma, de enxaqueca, já prescreve a medicação. Quando essas crises, elas ocorrem a miúde é bom, né? Frequentemente, o médico pode fazer um tratamento preventivo. Os analgésicos, eles são remédios que aliviam a crise. Mas é muito comum que as pessoas, por conta própria, fazendo algo que a gente sempre condena aqui no Serviço de Saúde, que é a tal da automedicação, começam a tomar analgésicos. E acontece uma coisa cruel com essas pessoas. Passam meses, anos tomando analgésicos, que vão perdendo a sua eficácia ao longo do tempo. De tal modo que, depois de um certo tempo na vida, essas pessoas começam a ter dor de cabeça por não estarem tomando analgésico. E mesmo que tomem, a dor de cabeça não melhora. Então, procurem um médico se essa dor de cabeça começar a aparecer com uma certa frequência, porque existem medicamentos preventivos. A gente tem medicamentos, normalmente anticonvulsivantes, a gente tem medicamentos que podem ser usados como antidepressivos, mas que também atuam para prevenir as crises de enxaqueca, reduzindo muito a intensidade dessas crises. Então, Maricelma, orientação médica, procure seguir, porque ela pode te ajudar e vai certamente te ajudar a reduzir isso aí. Em última instância, o neurologista, e eu peguei todas as informações do site da Sociedade Brasileira de Cefaleia. É uma área específica da neurologia, de profissionais que, especializados em neurologia, se especializam mais ainda em cefaleias, dor de cabeça. E o problema é que tem remédio que tem lá como efeito colateral dor de cabeça também, né? Tem esse detalhe, né? Tem. Eu posso ter dor de cabeça associada ao uso de remédio, eu posso ter dor de cabeça por infecções do sistema nervoso central. E recentemente aqui, Heleno, você me deu a oportunidade de falar da meningite. Sim, sim. Eu tenho as meningoencefalites, eu tenho o AVC, acidente vascular cerebral, que pode se manifestar por uma dor de cabeça súbita, sobretudo quando esse acidente vascular cerebral for devido à ruptura de um vaso. Mas é uma dor intensa. Uma dor intensa é uma dor aguda. Portanto, orientação do Serviço de Saúde para a família Tupi. Uma dor de cabeça intensa que surja abruptamente de uma hora para outra, procure assistência médica. Pode ser uma enxaqueca, que obviamente o pessoal brinca, né? A enxaqueca é a doença dos 3 não. Sabe quais são os 3 não? Não. Não pega, não cura e não mata. É porque a pessoa não morre de enxaqueca, mas uma dor de cabeça aguda manifestada pela ruptura de um vaso, é fundamental você ir para a emergência, porque o tratamento imediato reduz muito o risco de morte. Então, como é que eu vou saber disso, doutor Silva? É que normalmente essa dor de cabeça vem acompanhada de alterações visuais, que na enxaqueca posso ter também, mas principalmente na cefaleia insalva, que são aqueles pontinhos brilhantes, aquelas moscas cintilantes. Em mediquês a gente chama de escotomas cintilantes. Mas no AVC eu vou ter a perda da visão, subitamente, de um lado, às vezes a visão periférica, a visão central. Eu vou ter, acompanhando isso, vômitos intensos, perda da força muscular no membro, formigamento intenso. Se isso surgir acompanhando um quadro súbito de dor de cabeça, vá na UPA, procure assistência médica, porque você vai precisar fazer exames para esclarecer o que está acontecendo. Para fazer o diagnóstico de enxaqueca, rigorosamente eu não preciso fazer exame nenhum. O pessoal muitas vezes pede porque a pessoa já chega, doutor, eu tenho essa dor que lateja, não aguento mais.
E aquela história, para discutir com o paciente, pede uma tomografia para ele ver que está normal e tranquilizar. Mas o próprio médico sabe que no exame de imagem, seja uma tomografia computadorizada, seja uma ressonância magnética, ele não vai perceber nenhuma alteração que possa explicar uma enxaqueca. Mas eu falei que tem outros tipos de cefaleias primárias, né, Helena? E a mais comum não é a enxaqueca, viu, Maricelma? É a chamada cefaleia tensional. E como é que o médico pode diferenciar a cefaleia tensional da enxaqueca? Na cefaleia tensional, a dor é em peso em toda a cabeça, diferente da enxaqueca, que é mais de um lado. O coração bate, a cabeça dói, é pulsátil. Na enxaqueca, na tensional não tem essa relação, é um aperto na cabeça. E essa dor de cabeça tensional é devido principalmente à contratura da musculatura do pescoço. Seja por uma questão postural, eu estou aqui com uma postura horrível, ainda bem que por pouco tempo, né? Mas o certo é você sentar numa posição que não me permitiria fazer o serviço de saúde, nem de vez em quando olhar para minha cola aqui embaixo. Então a posição do pescoço, se eu ficar muitas horas, eu vou contrair essa musculatura, eu vou ter uma dor de cabeça que começa muitas vezes na região da nuca. As pessoas dizem, está com a pressão alta. Família Tupi, raramente pressão alta dá sintoma, muito menos dor de cabeça, tá? Mas pode ser? Pode, mas é raro. A cefaleia tensional, sim. Começa na nuca, vai para cima da cabeça como se fosse um capacete apertado e aperta a cabeça. Dura o tempo que for, geralmente um relaxante muscular alivia a dor de cabeça junto com o analgésico, é tranquilo, é fácil de tratar e o exame neurológico desse indivíduo é rigorosamente normal. E por último, a menos comum, mas é uma dor de cabeça que seu amigo aqui, apesar de incomum, teve. A enxaqueca, eu disse a vocês, né, Maricelma, que era mais comum nas mulheres. E geralmente surge entre os 20 e 50 anos. Eu tenho a chamada cluster headache, olha que nome, cefaleia insalva. O que é isso? É uma dor de cabeça que é mais comum nos homens do que nas mulheres. Ela, da mesma forma que a enxaqueca, acomete somente um lado da cabeça. Da mesma forma que a enxaqueca lateja, só que ela tem sintomas muito curiosos, como por exemplo, o olho fica vermelho, lacrimejando, o nariz fica entupido daquele lado que está doendo a cabeça. E é uma dor de cabeça tão intensa que a pessoa pede arrego, vai direto para o médico para tomar uma medicação. Curiosamente, esse tipo de dor de cabeça não é tratado com analgésicos comuns, é tratado com suporte de oxigênio. Que isso? Você dá o oxigênio, alivia na hora. Eu sou testemunha e paciente dessa situação, que graças a Deus aconteceu só uma vez na vida. Eu era jovem, eu na época acadêmico de medicina aprendi isso com um colega no Miguel Couto. Catéter de oxigênio com aquela máscara de reservatório, 10 litros por minuto durante 5 minutos. Da mesma forma que aquela dor estava insuportável, desapareceu a vermelhidão do olho, o nariz voltou a respirar direito, a dor de cabeça desapareceu, eu não tomei uma dipirona. É uma dor de cabeça bem característica, pouco comum, mas que afeta geralmente homens e homens de qualquer faixa etária, mas é muito comum em jovens. De dor de cabeça, a gente falaria uma hora. Por exemplo, eu tenho dor de cabeça consequente a problemas oculares. Mais uma vez, eu me citando como exemplo, eu estava atendendo um paciente no meu consultório, eram 18 horas e 10 minutos, eu tenho a hora certa. De repente eu senti uma dor dentro do olho, intensa, aguda. O paciente não me conhecia, era a primeira vez, ele se assustou. Eu falei assim, amigo, me diga, o meu olho está vermelho? Ele está bem vermelho. Eu falei, eu vou ter que interromper a consulta porque eu estou fazendo uma crise de glaucoma agudo. Liguei para minha oftalmo, Valéria, um beijinho, ela nos ouve. Ela vem para a clínica que eu estou correndo para lá. E a pressão intraocular normal, ela vai até 12, no máximo 14, eu estava com 51. Acima de 50, mais de uma hora, você fica cego. Então ela salvou a minha visão, foi de 5 minutos pingando colírio até a pressão se estabilizando, meu eterno agradecimento a ela. Mas também tinha que ser, né, irmã? Formamos juntos, estudamos juntos. Mas de qualquer forma foi uma situação aguda. Eu perguntei ao paciente, meu olho está vermelho? Ele com o olho arregalado para mim. Eu falei, a coisa não tá boa. Tá muito, doutor. Eu falei, desculpe, eu te atendo outro dia, mas eu estou fazendo uma crise de glaucoma agudo, eu vou correndo para a emergência oftalmológica. E foi o que eu fiz, o paciente entendeu. Depois me ligou para saber se estava tudo bem, graças a Deus. Vou te fazer 2 perguntas. A primeira, tem muita gente que diz isso, quando come alguma coisa, exagera um pouquinho, que ataca o fígado, dá aquele pesozinho na cabeça leve. É verdade, né, doutor Silvio? Isso pode acontecer realmente, né? Heleno tem que beijar suas mãos. Falar de cefaleia, não falar de comida é um absurdo. As pessoas atribuem muitas vezes a crise da enxaqueca a problema do fígado. Gente,
vocês sabem qual é a relação? Nenhuma. Não é um problema no fígado que dá dor de cabeça. Agora, alguns alimentos, eles podem ser os chamados desencadeantes da crise de enxaqueca. Elementos que têm, por exemplo, um aminoácido chamado tiramina, né? Então eu tenho alguns tipos de queijo, o vinho tinto, às vezes a cerveja, alguns alimentos, como alguns feijões, eles podem estar envolvidos no gatilho que vai disparar a crise de enxaqueca. Ah, é problema no fígado, teve a crise. Não, gente, não tem nada a ver com o fígado. Felizmente o fígado de vocês é normal, mas desencadeia a crise. Outra coisa, ficar muito tempo sem se alimentar. Ficar muito tempo sem se alimentar, o jejum intermitente, que hoje está na moda, também pode ser pode provocar uma crise de enxaqueca, é um dos gatilhos. O estresse, né? Ah, sim. O estresse, aquele papagaio que vai vencer, meu Deus, como é que eu vou fazer? É um desencadeante. A insônia, né? E geralmente o estresse associado a distúrbios do sono. O exercício físico, curiosamente, tende a aliviar isso aí. E felizmente, né? Porque a pessoa entende que a prática regular de uma atividade física, desde que não muito intensa, porque a atividade física intensa, ao contrário, pode piorar e ser o gatilho da crise. Mas uma atividade física tipo, eu vou caminhar 1 hora, geralmente previne essas crises. Certo. Beber muito líquido também. Às vezes a dor de cabeça, sobretudo nas pessoas que já estão com a carteira enrugada de identidade como a minha, beber pouco líquido é uma condição que leva a dor de cabeça. Então aquele vovô que se queixa, estou com uma dor de cabeça, procura pensar se o vovô em algum momento bebeu água naquele dia, porque se esperar que ele peça água, ele não vai pedir nunca, ele se esquece de pedir. Certo. Deixa eu acrescentar aqui agora uma coisa pessoal, né? O senhor falou ainda há pouco em cefaleia tensional. O que acontece muito comigo, com muitas pessoas, é o seguinte: acorda às vezes com dor de cabeça, por quê? Dormiu com o travesseiro muito baixo, travesseiro muito alto, dormiu todo torto, pegou no sono, né? E acorda com aquela dor no ombro irradiando para a cabeça, para o pescoço, né? E você está me dando uma oportunidade, porque as pessoas confundem cefaleia tensional com cefaleia da tensão do estresse. Não. É tensão da contratura muscular. E essa contratura muscular, ela eventualmente está ligada ao estresse, porque eu contraio a musculatura involuntariamente. Mas na maioria das vezes, meu querido Heleno, é exatamente isso. Travesseiro inadequado, má postura durante a noite, eu dormindo contraio a musculatura para tentar encontrar uma posição melhor. O que acontece? Acordo de manhã com a nuca já toda dolorida e essa dor se espalha para cima da cabeça, apertando a cabeça. Isso aí. É um analgésico que tem que tomar, de preferência um relaxante muscular, porque você contraiu músculos que habitualmente não são contraídos. E esses músculos, ao ficarem contraturados durante muito tempo, ficam doloridos, provocando essa dor. Beleza. Assunto para domingo que vem, amigão. Algo que também dá dor de cabeça. Eu conversei mais cedo vindo para cá. O Hélio, preocupado com o Ceará. Hélio, tranquilo, relaxa, relax. Ele vai falar de infecções de ouvido, chamadas otites, né? Sim. Que tem várias formas. Ele já conversou sobre adenomigdalite aqui, rinocinusite. Falar de otite, porque a otite é um problema muito sério. Até porque, como eu já disse aqui, pode provocar dor de cabeça e o que é pior, uma otite maltratada, acompanhada de maneira inadequada, ela pode se complicar com um processo de meningoencefalite, que vai se manifestar por dor de cabeça. Falar de dor de cabeça, família Tupi, o doutor Silvio não falou de tumor. Tumor pode dar dor de cabeça. Tumores cerebrais é uma manifestação, seja um tumor cerebral primário do cérebro, como secundário, devido a uma metástase de um outro tumor. Portanto, família Tupi, dor de cabeça é um sintoma muito desagradável, como eu disse, 30% da população sofre disso e 99% das pessoas têm dor de cabeça em algum momento de suas vidas. É rara a pessoa que nunca teve uma dor de cabeça, mas surgiu súbito e intenso, procure um médico. A ele a responsabilidade do diagnóstico e do tratamento. Heleno, uma semana abençoada para a família Tupi. Eu prometo vir aqui para segurar o Hélio, que prometeu que vai cantar para gente. Tá bom. Socorro. Nada, você tem que ver os vídeos que ele manda cantando, realmente tem uma voz extraordinária. Família Tupi, até domingo que vem, uma semana abençoada, um bom feriado, dia 2, né? Vamos rezar pelos nossos entes queridos. E, Heleno, por último, não menos importante, agradecer a direção do Hospital dos Servidores, que no dia 28 de outubro próximo passado, na comemoração do 74º aniversário do hospital, homenageou seu amigo como um dos médicos homenageados, doutor Antônio Cipriano, o doutor Marcelo Câmara. Meu muito obrigado de coração. Quem sou eu para merecer uma homenagem desse hospital, que é a minha vida? Obrigado. Um abraço, querido, boa semana e até domingo que vem, 11h48.
Rádio Tupi.